Olá, eu sou Silvio Mota, sou arquiteto e urbanista, professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Estou aqui para apresentar a palestra Modelagem e Ferramentas Digitais para o Planejamento do Território. Essa palestra ela faz parte do tema 4, Paisagens Generativas e Inteligência Artificial, do 4º Simpósio Brasileiro de Cidade e Paisagem. O sumário da nossa apresentação é este: a gente vai começar com conceitos de modelagem paramétrica. Depois a gente vai ver alguns exemplos de simulação de cenários, exemplos de pesquisas, experimentos que eu realizei. Depois a gente vai ver também pesquisas e experimentos de otimização e processos generativos. Depois a gente vai ver a experiência de aplicar esses conceitos numa disciplina que eu ministrei na FAU-USP, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, e também um resultado que teve dessa disciplina, que foi a construção de algumas propostas surgidas da metodologia no restaurante Viveiro, que é um restaurante no campus da USP e que aplicou alguns dispositivos de SBN a partir das análises que a gente fez. Bom, então a gente vai iniciar aqui com conceitos de modelagem paramétrica. E aí a gente vai começar falando sobre teorias e conceitos de parametricismo, né, para a gente chegar na ferramenta em si, no método da modelagem paramétrica. O parametricismo é um processo que a gente baseia em algoritmos, né? Esses algoritmos eles são fluxos de entradas e saídas, e aí, através dessa criação desses fluxos, a gente consegue definir parâmetros e regras que esses elementos, né, dentro desse fluxograma se comportam, e à medida que esses parâmetros e essas regras se interagem, elas vão gerar e definir, codificar um processo. Né? Então, a gente descreve um fenômeno através dessa relação entre os parâmetros que os define e também a relação entre estes parâmetros, como ela se dá. E aí a gente pode estender isso para vários fenômenos, inclusive o espaço e as estruturas, e assim a gente conseguir entender, tanto fazer diagnósticos de determinadas situações, como também fazer propostas de determinadas situações, né? O parametricismo, né, essa ideia de descrever os fenômenos a partir de seus parâmetros e da relação entre esses parâmetros, ele surge na década de 90, onde que isso teve uma aplicação prática através dos processos computacionais. E aí a gente conseguiu aplicar isso em projetos de arquitetura, urbanismo e paisagem. Em 2008, o Patrick Schumacher, ele cria o Manifesto Parametricista, que é onde que ele define alguns conceitos em relação a como que a gente aborda esse processo de projeto a partir dessa compreensão do fenômeno enquanto parâmetros e relação entre os parâmetros. O Patrick Schumacher, ele era sócio da Zaha Hadid, ainda é o proprietário do escritório da Zaha Hadid Arquitetos, né? E aí o parametricismo, então, entende esses fenômenos como uma entrada de determinados parâmetros, um processamento e uma saída que vai gerar um resultado. E aí todas as soluções projetuais e soluções construtivas podem ser descritas assim. Eu tenho algumas entradas que definem como que ela vai se relacionar com a minha demanda e minha questão específica, e vai gerar saídas que seriam as soluções que eu vou projetar ou adotar, né? Em relação à heurística do parametricismo, que define um pouco como que ele vê, né, o que ele está buscando, ele fala que, em relação aos aspectos funcionais, ou seja, como que os espaços têm que funcionar, como que eles têm que ser utilizados, ele define que não é
interessante a gente buscar espaços que reproduzam estereótipos e que gerem segregação à diversidade dos fenômenos que acontecem no mundo, né? O que ele busca em relação a essas questões funcionais é a gente ter essa flexibilidade em relação às soluções para poder abranger esses diversos fenômenos que interagem na situação no mundo, né? E através disso a gente pode definir assim vários tipos de cenários e essa diversidade de eventos que vão acontecer ali nos espaços. Em relação aos aspectos formais, né, como que isso se materializa, né, essa busca por espaços funcionais diversos e flexíveis, ele entende que os espaços, né, eles não podem ter uma rigidez e uma repetição, isso seriam princípios negativos para o parametricismo, para esse manifesto, e o que se busca é uma deformação, uma correlação e uma ordem. E essa deformação vem da relação entre o espaço que a gente quer e a diversidade os vários tipos de fenômenos que aquele espaço está abrigando. E por isso que a princípio parece uma contradição, mas o que a gente está buscando quando a gente cria um processo paramétrico de buscar, de investigar um problema e chegar numa solução, é uma ordem, mas é uma ordem em que existe uma relação direta entre o que é o fenômeno que a gente está buscando solucionar e a sua solução. Então, de modo geral, o parametricismo ele tem uma entrada e vai ter uma saída, e as pessoas veem essas soluções como se elas tivessem assim uma diversidade de formas ou de propostas, porque em relação ao mundo que a gente entende que é um mundo muito ordenado, né? E que então quando a gente busca criar uma solução a partir de um conceito de parametricismo, de modelagem desses parâmetros do fenômeno, a gente acha que a solução que a gente alcançou é uma solução com uma certa desordem, né, em relação ao mundo que a gente imagina ordenado. Mas que, na verdade, o que o parametricismo está buscando é pegar essa diversidade e essa, na verdade, aparente desordem, não seria uma espécie de desordem, mas essa falta de ordem aparente do mundo e traduzir isso numa ordem que vai gerar soluções com a diversidade que a gente encontra no mundo, né? E aí, para a gente poder fazer isso, a gente tem que desenvolver modelos paramétricos, né, a ferramenta em si, para poder representar essa complexidade de informações que a gente tem no mundo. Então, a gente vai ver aqui como que são as etapas para elaborar um modelo paramétrico. O modelo paramétrico, primeiro, a gente precisa coletar e organizar os dados, né, do fenômeno que a gente vai representar, esse modelo vai representar. Depois a gente tem que parametrizar, né, definir quais os parâmetros são representativos daquele fenômeno e integrar essas variáveis, ou seja, definir como que as relações entre essas variáveis vai se dar. A partir disso, né, a partir da elaboração de um modelo que tem essas entradas estão parametrizadas, esses parâmetros estão relacionados de uma forma que a gente entende que seja representativa do fenômeno, a gente pode alterar esses parâmetros e essas relações para simular e avaliar performance de propostas futuras ou do que está acontecendo naquele espaço.
A paisagem, né, a gente tem uma grande variedade de dados, né, e aí a gente tem dados que vão ser os nossos parâmetros objetivos, né, como topografia, clima, hidrologia, a botânica, a ecologia, a fauna, as infraestruturas existentes, e até dados mais subjetivos, sensíveis, como as questões sociais, a cultura, e a gente pode integrar todos esses dados num modelo paramétrico. Aqui a gente tem algumas fontes desses dados que a gente vai integrar no modelo paramétrico, né? A gente tem levantamentos aqui tem um exemplo do Map Biomas, onde que a gente consegue entender o que está acontecendo em relação ao uso da terra, da superfície ali do espaço que a gente vai investigar, então a gente consegue ver qual que se tem tipos de vegetação, se tem tipos de ocupação antrópica, e isso tudo é dentro de uma ferramenta que é georreferenciada, então a gente consegue ter uma precisão para localizar esses dados e esses parâmetros no espaço, né, de forma a poder depois relacionar com outros parâmetros e dados que estão acontecendo nesse espaço. Então, o Map Biomas é um exemplo. Aqui tem outras plataformas georreferenciadas que vão definindo o que está acontecendo ali os fenômenos que estão acontecendo ali naquele espaço. A ferramenta em si, as principais ferramentas, a gente tem várias ferramentas que criam modelos paramétricos, a gente está falando aqui para criar modelos paramétricos para serem utilizados em projetos de arquitetura, urbanismo e paisagem. Então, os principais softwares, né? Na verdade, o principal software que a gente utiliza para isso é o Rhino 3D com Grasshopper. O Grasshopper ele é uma programação, como se fosse uma programação visual em que a gente cria os modelos de algoritmo através de elementos gráficos e esses modelos de algoritmo vão processar através do Rhino 3D. Então, o Grasshopper é como se fosse uma espécie de plugin desse Rhino 3D, que é uma ferramenta de modelagem CAD tradicional que cria modelos, tá? O Rhino é esse aqui, ele é uma ferramenta muito semelhante ao AutoCAD que a gente conhece, né? E ele cria elementos num ambiente virtual, elementos tridimensionais, né? A grande diferença do Rhino, aí a gente está falando mais pelos os elementos virtuais que ele cria, né? As formas virtuais que ele cria, é que ele é um software de modelagem baseado em NURBS, né? A NURBS é Non-Uniform Rational Basis Splines, então é um modelo matemático de criar curvas, e aí esse modelo matemático permite criar curvas de forma mais semelhante e eficiente e mais semelhante ao que acontece na natureza, em relação às formas da natureza, né? Então, a gente consegue representar esse tipo de objeto. Essa é a vantagem do Rhino. E aí, como a gente viu, isso foi percebido como uma vantagem até para representar o nosso mundo real e outros tipos de fenômenos que acontecem no mundo real, foi criado um plugin para o Rhino para poder fazer modelos algorítmicos que fossem processados dentro do Rhino. Esse plugin, o nome dele é Grasshopper, e o Grasshopper ele elabora esses modelos algoritmos a partir de elementos gráficos visuais que parecem pilhas, e esses elementos eles realizam, você tem várias pilhas, que cada pilha realiza uma função dentro desse modelo algoritmo, né? E aí, à medida que você vai ligando essas pilhas, você vai criando fluxos, que é o algoritmo em si, de entradas e saídas, né? Toda pilha tem a sua entrada à esquerda e a sua saída à direita, e aí você consegue representar
aquele fenômeno ou aquele processo que você está buscando, como parâmetros, processamentos e saídas, parâmetros de entrada, processamentos e saídas, e relacionar todos esses elementos, né? Então, é sempre isso, a gente tem um input, uma função, a pilinha, que é o que ela vai realizar, e uma saída. Aqui na imagem a gente vê um exemplo muito simples, que é uma pilha que realiza a função de desenhar um círculo, e aí a gente tem um input como se fosse a origem desse círculo à esquerda, que é um ponto, uma pilinha que representa um ponto, e aí você tem ali o raio desse círculo recebendo o input de um elemento que é um slider, que é um elemento que tem a possibilidade da gente fazer ele de forma dinâmica, né? Mudar isso, aumentar e diminuir. Isso vai ser importante porque a gente pode, a partir do momento que descrever um modelo, fazer um modelo mais complexo, a gente tem pilhas que recebem inputs dinâmicos, e aí, ou seja, esse modelo vai sendo atualizado e recebendo interações ao longo do processo, à medida que ele permite que esses inputs sejam dinâmicos. Então, os modelos, os algoritmos ficam dinâmicos, né? Então, aqui um outro exemplo, aí você pode colocar mais de um input e você vai criando, né, essas condições de criar outputs daquilo que você está modelando, né? E aí, se você cria uma condição de descrever o seu problema, o seu fenômeno, você vai poder simular cenários a partir dessa entrada de inputs de diferentes inputs. Aqui tem um modelo completo do Grasshopper, né? Então são várias pilinhas, né? A gente tem que fazer todo o fluxo daquele modelo que a gente está querendo investigar, e a gente tem uma série de recursos, né, hoje, para poder ter várias funções para essas pilhas dentro do modelo algoritmo, né? Hoje a gente tem uma comunidade grande que se dedica a fazer funções específicas para serem utilizadas nesses modelos algoritmos, e aí essas funções acabam virando plugins do próprio plugin Grasshopper, né? Então, tem plugins específicos para simular, por exemplo, fluxo de água, ou para simular ocupação do território, otimização da ocupação do território, ou para simular questões estruturais, né? Tem não só para a questão de arquitetura e urbanismo, para outros tipos de simulações energéticas, de edificações. Então, a gente tem hoje mais de 700 plugins desenvolvidos para poder serem utilizados dentro desses modelos algoritmos do Grasshopper em vários e vários temas, né? Então, essa modelagem paramétrica um modelo paramétrico, né? A gente pode fazer uma modelagem paramétrica para poder planejar e realizar projetos da paisagem. Projetos de paisagem. A gente pode utilizar isso principalmente para simular cenários e para otimizar e gerar projetos generativos. Então, eu vou apresentar aqui alguns exemplos disso. Então, são pesquisas que eu realizo no meu laboratório na UFMG, né, e que eu realizei nos últimos anos. Vou pegar as pesquisas mais recentes. Sobre simulação de cenários, a gente vai simular cenários a partir de dados do território. Esses dados vão ser colocados no modelo para poder gerar esses cenários futuros e etc, né? Então, aqui tem um visual abstract de como que funciona o processo. A gente pode ter, por exemplo, numa determinada área, um mapeamento que representa a topografia daquela área. Esse mapeamento entra no modelo
algoritmo como dados e parâmetros relacionados à topografia da área, e à medida que a gente entra com outros parâmetros, né, como cobertura vegetal, aqui estou exemplificando como se a gente tivesse um segundo mapa de cobertura vegetal, né, a gente pode ir cruzando com esses outros dados para gerar um resultado lá que seria, por exemplo, a ocupação e uso daquele território. Então, nesse Visual Abstract, a gente tem aqui a topografia, né, entrando com seus dados, e ela também pode mudar. Ela pode mudar tanto por ser em outra área, ter outra topografia, né, quanto também a gente pode simular de forma dinâmica dentro do modelo essas alterações, né? Aqui a camada de cobertura vegetal, que também pode ser simulada alterações de forma dinâmica, ou a gente trazer outras situações de cobertura vegetal, e aqui a gente tem uma camada que simula como se fossem as construções. Então, a gente, dentro do modelo, a gente pode colocar isso. E ali, o último em cima, aqui em cima, a gente tem como se fosse o resultado disso, simulando uma espécie de ocupação com árvores, com caminhos, com áreas verdes, com construções, e que são gerados a partir da combinação desses parâmetros dentro de um modelo paramétrico, né? A gente utilizou desses princípios num estudo que a gente fez no Geodesign Challenger em 2023, que o geodesign é um processo de planejamento colaborativo da paisagem, e que tem toda uma metodologia, mas eu vou apresentar aqui só a parte específica do modelo paramétrico, que foi onde que a gente simulou, né, no quadrilátero ferrífero, que era o local de estudo nosso no Geodesign Challenger, a gente simulou a ocupação do quadrilátero ferrífero em 2050. Se essa ocupação acontecesse da forma sem nenhuma alteração ou proposta que estava vindo do planejamento do geodesign. No geodesign, as pessoas pensaram algumas ações que poderiam ser feitas para melhorar a situação do quadrilátero ferrífero em 2050, mas a gente queria simular como que ele ia estar em 2050 se nada fosse feito. A gente chama isso de business as usual. Então, a gente fez um modelo de mudanças, onde que a gente coletou parâmetros de como que era o land use, land cover da área em 2000, em 2009, em 2016, em 2021. A partir da coleta desses parâmetros, a gente criou um modelo de comportamento, ou seja, como que esses parâmetros estavam se relacionando nesse período de tempo. E aí a gente conseguiu fazer uma simulação de mudanças, né, colocando esses parâmetros no modelo através de autômatos celulares, onde que as células próximas iam ter um comportamento prioritário de acordo com esse modelo prévio, né, do que vinha acontecendo e com tendências, né, em relação a tendências de tipos de uso que são prioritários, né, que estão tendo maior tendência de crescimento ou de redução, né? Então, a gente colocou aqui como inputs os mapas de uso da terra, land use, land cover do urbano, da agricultura, da mineração, da floresta, de energia, e o modelo processou e gerou um cenário de land use, land cover do quadrilátero ferrífero em 2050, porque esses parâmetros que a gente colocou de input, eles foram processados e estavam relacionados de acordo com o modelo de comportamento e com a simulação de mudança por autômatos celulares, né? Aqui a gente tem os modelos de comportamento, onde que a gente definiu um pouco essas curvas de comportamento para cada uma das tipologias de land use, land cover. Aqui a gente tem o modelo algoritmo dentro do modelo paramétrico, modelo algoritmo dentro do Grasshopper,
onde que ele fazia essa associação e esse processamento, né? E aqui a gente tem os resultados, que é o mapa de Land Use Land Cover em 2022 e o que aconteceria, né, em relação ao uso ali do quadrilátero ferrífero em 2050. O quadrilátero ferrífero é uma região no estado de Minas Gerais que tem presença de muito minério de ferro e é uma região bem grande, né? Essa região ela tem centenas de quilômetros por centenas de quilômetros. E aí aqui a gente consegue ver algumas tipologias de land use, land cover que estão crescendo, né? A parte urbana, a parte da mineração, aqui tem muita atividade de mineração. Também a gente conseguiu identificar que a parte de energia voltada à biomassa, a plantação de eucalipto também está tendo um crescimento muito grande. Então, o modelo serviu para a gente fazer essa simulação de cenários, né? Agora, eu vou apresentar alguns exemplos de otimização e processos generativos, né, a partir de modelos de algoritmo e modelos paramétricos, modelos de algoritmo. Aqui tem um estudo que a gente realizou em 2021 para São Paulo, para definir locais prioritários para implementar infraestrutura verde, né? E a gente queria, então, o objetivo com esse estudo era avaliar os aspectos ambientais do território da região metropolitana de São Paulo, para ver onde que tinha uma prioridade de determinados tipos, né, dispositivos de infraestrutura verde. Então, a gente entrou, o método que a gente escolheu é criar um modelo paramétrico algoritmo dinâmico, ter um processo colaborativo para definir como, através de especialistas, como que a gente ia manipular esses parâmetros para poder chegar, né, num resultado, né, e esse resultado foi obtido a partir de uma análise combinatória, ou seja, combinando mapas, né, e rasters, onde que cada pixel, né, cada local daquele mapa ia combinar os parâmetros que estavam acontecendo e ia gerar, então, um mapa com as áreas prioritárias para implementar determinados tipos de dispositivos de infraverde, né? Então, o input foi mapas no formato de JPG. A gente trabalhou, era também um objetivo de buscar bancos de dados mais acessíveis e não só de plataformas georreferenciadas. Então, a gente queria também investigar como que seria entrar com mapas em formatos JPEG, que são mapas sem georreferenciamento, para ver se a gente conseguiria fazer essa relação e georreferenciar dentro do modelo, né? E então a gente entrou com esses mapas e a saída é os mapas com as áreas prioritárias para infraestrutura verde de determinados dispositivos, né? Que tem um fluxograma, né, de como que seria. A gente queria também que o input, pelo esse objetivo de ser um processo participativo e colaborativo, a gente criou o modelo também de modo que quem fosse às vezes investigar e manipular o modelo para tentar entender onde colocar a infraestrutura verde, também tivesse essa flexibilidade de entradas de mapas e também de definir qual seria o mapa mais importante para definir as prioridades. Então, aqui tem um pouco do fluxograma de como que isso acontece, né? Isso aqui está o modelo algoritmo, mostrando até os mapas que entraram aqui, e essa pilhinha mais abaixo, né, essa pilha foi feito um script específico em que lia os JPEGs e falava, o raster, que é como se fosse o pixel, né, o JPEG é rasterizado, ele cria pixel, que é como se fosse uma pequena área daquele local, né, no caso aqui a região metropolitana de São Paulo, e aí ele lia o que estava acontecendo em relação à vegetação, à presença de cursos d'água, em relação a
ocupação antrópica de edificações e falava, se tiver com essa característica de vegetação, essa característica de água e essa característica de edificações, a gente vai priorizar esse dispositivo de infraverde. Né? E aí, isso processou isso na região metropolitana como um todo, e aí a gente chegou, né, a gente definiu algumas tipologias de soluções ambientais, né, de dispositivos de infraestrutura verde, e aí gerou um mapa onde que é prioritário colocar LEEDs, onde é prioritário colocar questões relacionadas à permeabilidade. Então, esse é o mapa final do estudo que a gente realizou. Esse aqui é um estudo de 2022, também no quadrilátero ferrífero, onde que a gente criou um modelo, aí já é um modelo generativo, para otimizar percursos para uma rota turística, né? A gente chamou de percursos resilientes, porque a gente queria criar uma rota turística, né? Esses caminhos turísticos no quadrilátero ferrífero, mas sem gerar algum tipo de pressão ou impacto em áreas que são sensíveis do ponto de vista ambiental e social. Então, a gente definiu que o método seria através de um modelo paramétrico, algoritmo. A gente ia gerar uma análise de multicritério. Essa análise de multicritério ia combinar os parâmetros que estão nesses mapas levantados, né, nos dados levantados, e a partir disso ia se criar pesos para cada um dos parâmetros em determinados locais, e um algoritmo ia otimizar, né, ou seja, escolher a partir desses pesos, né, qual local, né, quando a gente fala em otimização, a gente cria uma relação em que determinada combinações de parâmetros tem que buscar, por exemplo, um menor impacto ambiental. Então, a gente cria uma que a gente chama de função objetivo, né, onde que o resultado daquela combinação tem que ser, por exemplo, o menor número ou o maior número, dependendo do que a gente está buscando, ou uma média. Então, a gente fez essa otimização para buscar assim, um menor impacto ambiental, e a gente definiu o que seria esse menor impacto ambiental a partir das notas e pontos que a gente colocou nas várias camadas que a gente entrou. As camadas que a gente entrou foi declividade, estradas principais, hidrografia, picos e serras, unidades de conservação e vegetação. Então, a gente definia assim, é importante que o caminho turístico passe numa declividade com acessibilidade melhor, mas também é importante priorizar as estradas principais. É importante passar para determinados, evitar ou ir em determinados pontos. Na hidrografia, a gente até colocou alguns pontos que eram importantes de serem como se fossem visitados, né, por esses caminhos turísticos. E aí, a partir disso, o modelo otimiza qual que é o percurso em que essas prioridades que a gente colocou e os impactos que o caminho geraria em cada um desses parâmetros, né, ele otimiza e escolhe o caminho que gera o menor impacto. Então, aqui tem os mapas TIFs que a gente entrou, né, do quadrilátero ferrífero. Aqui está o modelo algoritmo que lê tudo isso e vai fazendo o processamento e vai gerar aqui um mapa final que é com um caminho otimizado. Então, aqui tem a gente também, né, fez a simulação para 4 cenários diferentes, colocando prioridades diferentes, e aqui a gente tem o resultado final, né, e tem as linhas aqui, né, aqui, ó, esse aqui é o resultado final, o primeiro é o resultado final, que mostra a linha que seria o melhor caminho, considerando o modelo que a gente criou e a forma de comportamento, de impacto que a gente criou em relação a todos aqueles parâmetros.
Aqui tem um exemplo de 2019 em que a gente queria entender, a gente chamou de planejamento urbano generativo, a gente queria entender em relação à qualidade de vida da Pampulha, que é um bairro aqui de Belo Horizonte, a gente queria entender o uso e a ocupação, né, da Pampulha, a alteração do uso e ocupação da Pampulha com base numa qualidade ambiental que a gente definiu. Então, também o método que a gente utilizou foi de modelo paramétrico, algoritmo, usando de análise multicritério, ou seja, a gente entra com os parâmetros, esses parâmetros têm notas, têm pesos e combinam entre si de acordo com essas notas e esses pesos são dinâmicos, esses pesos determinam a importância de cada um dos parâmetros, a gente pode dar mais importância para um ou para outro, né? E aí a gente fez o processo de otimização com um algoritmo genético, onde que ele simula como se fosse várias e várias mudanças. No caso aqui, os genes eram os pesos dos parâmetros de ocupação, e aí ele simula várias mudanças nesses genes, nesses pesos, e aí isso gera um resultado final de qualidade ambiental. Essa qualidade ambiental foi uma equação, uma função, né, um resultado que a gente definiu enquanto especialistas lá dentro do laboratório. Então, a gente falou assim, para a qualidade ambiental é importante ter essas e essas características, e aí à medida que isso ia sendo análise multicritério ia gerando resultado, ela gerava um índice, né, de qualidade ambiental para daquele ponto específico. E aí o modelo de algoritmo genético fazia várias simulações e via um resultado final, né, de ocupação futura com essas alterações do uso, qual que geraria no caso a gente colocou uma média de qualidade ambiental alta, né, mas com uma faixa, né, também baixa, para não ter assim áreas com muita qualidade, áreas com baixa qualidade, né? Então a gente entrou os inputs para esse modelo foram mapas de shapefiles de uso e ocupação, e os outputs foram cenários de uso e ocupação futura. Aqui está um fluxograma, né, do modelo algoritmo dentro do Grasshopper. Aqui está o modelo algoritmo dentro do Grasshopper. E aqui, deixa eu ver se eu consigo. Aqui eu não vou conseguir colocar o videozinho para rodar, mas é a interface do algoritmo genético, onde que ele vai simulando alterar o uso. A gente trabalhou com o uso de residência, comércio e área verde, aí ele ia alterando esse uso na região da Pampulha, né, regional de Belo Horizonte, Minas Gerais. Aí ele ia alterando e isso ia dando resultado no índice de qualidade da área como um todo, que é aquilo que eu falei, tinha que ser a média alta e também com uma faixa, né, baixa, ou seja, tem uma diferença muito grande entre mais alto e mais baixo. É amanhã? Deixa eu ver se eu consigo. Aqui eu não vou conseguir colocar o videozinho para rodar, mas é a interface do algoritmo genético, onde que ele vai simulando alterar o uso. A gente trabalhou com o uso de residência, comércio e área verde, aí ele ia alterando esse uso na região da Pampulha, né, regional de Belo Horizonte, Minas Gerais. Aí ele ia alterando e isso ia dando resultado no índice de qualidade da área como um todo, que é aquilo que eu falei, tinha que ser a média alta e também com uma faixa, né, baixa, ou seja, sem uma diferença muito grande entre mais alto e mais baixo. Não, mas a parte conceitual. E aqui, deixa eu ver se eu consigo, aqui eu não vou conseguir colocar o videozinho para rodar, mas é a interface do algoritmo genético, onde que ele vai simulando alterar o uso. A gente trabalhou com o uso de residência, comércio e área verde, aí ele ia alterando esse uso
na região da Pampulha, né, regional aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. Aí ele ia alterando, isso ia dando resultado no índice de qualidade da área como um todo. É aquilo que eu falei, tinha que ser uma média alta e também com uma faixa, né, baixa, ou seja, sem uma diferença muito grande entre o mais alto e o mais baixo. E aqui, deixa eu ver se eu consigo, aqui eu não vou conseguir colocar o videozinho para rodar, mas é a interface do algoritmo genético, onde que ele vai simulando alterar o uso. A gente trabalhou com o uso de residência, comércio e área verde, aí ele ia alterando esse uso na região da Pampulha, né, regional aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. Aí ele ia alterando e isso ia dando resultado no índice de qualidade da área como um todo. E é aquilo que eu falei, que tinha que ser a média alta e também com uma faixa, né, baixa, ou seja, sem uma diferença muito grande entre o mais alto e o mais baixo. E aqui, deixa eu ver se eu consigo, aqui eu não vou conseguir colocar o videozinho para rodar, mas é a interface do algoritmo genético, onde que ele vai simulando alterar o uso. A gente trabalhou com o uso de residência, comércio e área verde, aí ele ia alterando esse uso na região da Pampulha, né, regional aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. Aí ele ia alterando e isso ia dando resultado no índice de qualidade da área como um todo. E é aquilo que eu falei, que tinha que ser a média alta e também com uma faixa, né, baixa, ou seja, sem uma diferença muito grande entre o mais alto e o mais baixo. Tem que colocar o print também das E aqui, deixa eu ver se eu consigo, aqui eu não vou conseguir colocar o videozinho para rodar, mas é a interface do algoritmo genético, onde que ele vai simulando alterar o uso. A gente trabalhou com o uso de residência, comércio e área verde, aí ele ia alterando esse uso na região da Pampulha, né, regional aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. Aí ele ia alterando e isso ia dando resultado no índice de qualidade da área como um todo. É aquilo que eu falei, que tinha que ser a média alta e também com uma faixa, né, baixa, ou seja, sem uma diferença muito grande entre o mais alto e o mais baixo. Eu escrevi uns negócios. E aqui, deixa eu ver se eu consigo, aqui eu não vou conseguir colocar o videozinho para rodar, mas é a interface do algoritmo genético, onde que ele vai simulando alterar o uso. Aí tem aqui, né, esse level of adequacy, é como se fosse a nota de cada um, né, aí tem a variável residencial, ambiental e áreas verdes. Aqui como é atualmente, né, e como que o algoritmo genético indicou que uma ocupação futura seria interessante. Então ele mostrou aqui, ó, aqui. Bom, aí agora a gente vai ver a disciplina, né, a experiência da disciplina na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP e também a obra do restaurante de Viveiro, que teve que aconteceu a partir dos resultados da disciplina, né? Essa disciplina na, na USP, eu ministrei a partir do meu pós-doutorado, que eu fiz em 2022, na FAUSP, e a disciplina, ela trabalhou em cima de um projeto de infraestrutura verde para o campus da USP, né, em São Paulo, né, ali ao lado do Rio Pinheiro, né. Aqui a gente tem o campus da USP e a disciplina ela trabalhou da seguinte forma: ela pegou o que seria o trajeto de um córrego do Tejo, que já existiu, provavelmente já existiu nesse local, né, que o Rio Pinheiros era uma grande várzea, né, e aqui foi tudo aterrado. E aí existiam vários córregos aqui, e a gente existe um registro de que um córrego que se chamava Tejo saía aqui dessa área em torno dos clubes dos professores, do antigo clube dos professores, passava aqui
próximo da Praça do Relógio, descia aqui próximo à Praça do Relógio, atravessava aqui nesse local que a gente que a gente chamou de trecho da Travessa do Labirinto, até desaguar no Canal do Tejo, que existe, e até chegar no, no Jaguaré, né, que é o encontro das águas aqui com o Jaguaré. A disciplina dividiu esse trajeto em 7 trechos, e cada grupo trabalhou em cima desses trechos, criando mapas de diagnósticos que foram aplicados em modelos algorítmicos para gerar uma situação, um diagnóstico baseado na combinação desses mapas de diagnóstico, né? Um diagnóstico síntese da situação para, a partir daí, propor dispositivos de infraestrutura verde, né? Aqui tem um resumo, né? A partir daí, propor dispositivos de infraestrutura verde, de SBN, que iam combinar com esse diagnóstico síntese, de forma a melhorar aquela situação que foi levantada ali e a gente ter um resultado, né, de performances desses dispositivos de SBN para resolver as questões percebidas ali no local. Né? Então, ali, o objetivo da disciplina era avaliar os aspectos ambientais para poder dar esse apoio à tomada de decisão para o projeto de infra verde no local, porque esses mapas iam ser mapas sempre de apoio e suporte à tomada de decisão. O projeto da paisagem, da intervenção, depois seria feito por cada um dos grupos, né? Então, o método era levantar esses problemas, né, fichar os dispositivos, identificando a performance deles, criar um modelo paramétrico que combinasse esses levantamentos de problemas para um mapa diagnóstico e depois realizar uma análise multicritério com os dispositivos, e aí a gente ia ter assim mapas com áreas prioritárias, né, para se implementar o projeto, né? Então aqui a gente tem como que foi feito esse levantamento dos problemas, foi feito um levantamento mesmo sensível pelos alunos, mais qualitativo, então os grupos dos alunos iam lá e levantavam no local problemas relacionados à falta de biodiversidade, problemas relacionados à poluição difusa, a desconforto térmico, desconforto acústico, e isso era colocado no mapa georreferenciado e os alunos davam uma nota de 0 a -10 nesses problemas que eles percebiam lá no local. Esse aqui é um mapeamento que foi feito no trecho do estacionamento da Poli, da USP, né? E aí, aqui é o mapa e aqui o tema de uso, né? Então, isso foi levantado pelos alunos no modelo paramétrico. O algoritmo juntou esses dados que foram levantados e criou um mapa diagnóstico síntese, mostrando onde que seriam as áreas prioritárias para se implementar os dispositivos de infraestrutura verde, né? Então, e aí para poder fazer a segunda parte, né, que é ver o resultado da implementação desses dispositivos de infraestrutura verde, foi feito um fichamento onde que os alunos colocavam aqui, escolhiam um dispositivo e colocavam uma nota positiva de 0 a 10 nos dispositivos em relação a cada um dos problemas que eles levantaram, nos temas de água, vegetação e uso. Então, é como se fosse o que esse dispositivo específico que eles levantaram podia contribuir para aqueles problemas. Aí aqui tem o resultado final desse grupo específico, né, de alunos, que é do estacionamento da Poli USP, né, esse é o projeto final, e aqui tem esse mapa acima à esquerda o
diagnóstico, síntese inicial, à direita ali, mais no meio, são o que eles propuseram, né, os dispositivos, as soluções que eles propuseram, com as suas notas, e aí o mapa à esquerda abaixo é como se fosse o cenário, né, o que aconteceu após a implementação do projeto, em relação aos problemas, né, que foram levantados, as melhorias que tiveram, né, o que conseguiu de performance em relação aos problemas que foram levantados, né? E aí, a partir dessa disciplina, a gente tinha ali no restaurante, na área do antigo Clube dos Professores, uma obra acontecendo, né, que ia virar o restaurante, que chama Restaurante Viveiro. E aí a gente foi convidado pela prefeitura da USP, essa disciplina eu ministrei eu e o professor Paulo Pellegrino, e aí nós fomos convidados para fazer a intervenção em volta do restaurante. Aqui a gente tem, vou apresentar rapidamente a obra esse processo, né? Era um restaurante que a gente identificou muitos problemas, principalmente relacionados à permeabilidade, do terreno. Então, foram feitos esses estudos, esses diagnósticos com mapa, e no final gerou um projeto, né? E esse projeto identificou a série de dispositivos. A gente usou principalmente aqui um piso de geocélula e jardins de chuva e biovaletas. Aqui a gente tem as imagens da obra, né? Aqui a imagem colocando a geocélula, né? A geocélula ela é preenchida com cascalhos, né? Com pedriscos, mas ela é toda estabilizada. Aqui é a elaboração do jardim de chuva, né? Aqui alguns detalhes de plantio. Aqui a gente tem uma biovaleta, né? Já aí no final. Aqui um jardim de chuva. Aqui também o caminho com a biovaleta. E aqui o jardim de chuva também, que nós implementamos. Aqui a gente tem a biovaleta no estacionamento, o estacionamento também todo de piso de geocélula. Que é a entrada da biovaleta do estacionamento. Bom, então é isso, né? Espero que tenha conseguido passar um pouco dessas possibilidades aí da utilização de modelos paramétricos, né? De projetos generativos para o projeto da paisagem. Eu agradeço e aqui fica o meu contato, né? Estou à disposição. Obrigado. Geocélula e jardins de chuva e biovaletas. Aqui a gente tem as imagens da obra, né? Aqui a imagem colocando a geocélula, né? A geocélula ela é preenchida com cascalhos, né? Com pedriscos, mas ela é toda estabilizada. Aqui é a elaboração do jardim de chuva, né? Aqui alguns de plantio. Aqui a gente tem uma biovaleta, né? Já aí no final. Aqui um jardim de chuva. Aqui também o caminho com a biovaleta. E aqui o jardim de chuva também, que nós implementamos. Aqui a gente tem a biovaleta no estacionamento, o estacionamento também todo de piso de geocélula. Que é a entrada da biovaleta do estacionamento. Bom, então é isso, né? Espero que tenha conseguido passar um pouco dessas possibilidades aí da utilização de modelos paramétricos, né? De projetos generativos para o projeto da paisagem. Eu agradeço e aqui fica o meu contato, né? Estou à disposição. Obrigado.